do que é a segurança do trabalho, a história da segurança do trabalho, até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Eu acho que, pelo que eu vi aí, parece que o Zé Roberto, sua mensagem, né? Eu entendo que isso é uma mensagem que eu sempre passo para a minha geração e para as gerações, as novas gerações e aqueles que estão com interesse em enfrentar o mundo das relações de trabalho. Porque uma organização, um povo, uma instituição, qualquer tipo de situação que representa socialmente, tem o dever e a obrigação de conhecer minimamente a sua história, mesmo que essa história ela seja negativa, ou predominantemente negativa. E aí a própria história já provou de que quem não tem essa preocupação de conhecer a sua história está condenado a repetir ou sofrer as mesmas consequências negativas da história do passado. Então, nesse sentido, eu chamo a atenção da importância de a gente conhecer o máximo possível da história da segurança e saúde do trabalho. E aí nós temos também, eu não disse isso antes, mas também no painel, um colega que está sistematizando essa história, porque ele já tem, na verdade, já tem o acervo na mão praticamente, e certamente através da associação ele vai enriquecer ainda mais o acervo, que é o Fábio Toledo Pisa, né? E então isso faz com que a gente evite de cair no erro que é clássico em qualquer tipo de situação. E o fato de você não conhecer sua história, você comete dois erros clássicos. Um é de cometer os mesmos erros do passado, e o segundo, entre tantos outros, é de você desprezar as boas ações, os bons resultados, os bons cases, a otimizar o que você faz. E isso implica você, de repente, ficar na mesmice, querendo inventar a roda, ou que já está superada, e você está aí correndo atrás para inventar. Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer uma introdução aí, e gostaria de depois passar a bola para o Fábio, e o Zé Maria aí fazendo a nossa mediação, sobre o que a gente pode estar passando em termos de histórico da segurança do trabalho. Primeiro que a segurança do trabalho, ela nasceu, em termos concretos, no Brasil, muito antes das NRs. Falando do Brasil, se você rastrear um pouco mais longe, você vai encontrar já no Ramazzini, que é o da medicina, e tantos outros que ficaram para a história, mas no Brasil também começou muito antes das NRs de 78. E aí eu vou pegar alguns pontos, até para poder elaborar, depois o Fábio nos faz os ajustes, sobre os primeiros atos que a gente tem na história do Brasil sobre segurança saudável. Relevantes, atos isolados nós temos muitos, e muito mais antigos, inclusive. Mas um que é relevante foi de 1917, quando, no Rio de Janeiro, uma fábrica de tecelagem, onde trabalhavam preponderantemente mulheres, olha que coisa interessante, as mulheres em destaque, em 1917. Essa fábrica, a notícia que tem é que foi a primeira greve no Brasil em defesa da segurança do trabalho, foi feito uma tecelagem no Rio de Janeiro para as mulheres. E não que essa fábrica só trabalhava mulher, lá trabalhava mulheres sim, mas ela foi engrossada também pelas esposas dos maridos que trabalhavam nessa tecelagem. E isso foi um fato histórico, né? E aí houve várias
várias iniciativas isoladas, muitas vezes não tão isoladas, e foi evoluindo isso até os anos de 1940, na década de 40, na gestão do Getúlio Vargas, onde começou aí efetivamente a surgir as primeiras legislações mais ampliadas de segurança e saúde do trabalho, com o advento da CLT. Advento da CLT, em 43, veio o quê? Veio a nossa chamada CIPA, não é isso? A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA foi criada por impulsão de governo, né? Também a CLT, que ele chama de a legislação, muitos chamam de fascista, né? Que vem a origem da nossa CLT, quase no seu conteúdo total, vem da Carta de Lavoro, da Itália, né? E criaram a CLT, e dentro da CLT veio a CIPA, que é a organização no local de trabalho para defender a segurança e saúde do trabalho. Até aí, nós tínhamos, apesar da greve de 17, nós não tivemos nenhum sinal mais determinante de algum grupo social que pudesse se destacar, especialmente sindicalismo. Criada a CIPA em 43, essa CIPA ela atuou de 43 aos anos 70, praticamente em uma organização de trabalhadores que praticamente só serviu para garantir alguns princípios de garantia de emprego, e às vezes nem para isso, né? Mas o resultado disso foi muito insignificante. Não porque o trabalhador não quisesse ou não soubesse como fazer, porque o sistema de relações de trabalho era muito opressor nessa fase da história. E esse é um aspecto. O outro, não adiantava e não adianta você ter uma organização no local de trabalho onde as pessoas não são remuneradas para isso, esperar que elas produzam resultados se elas não são remuneradas. Para que ela vai se desgastar na sua função básica, que é o que sustenta o seu salário, o seu emprego, e para se dedicar a uma questão que não é só sua? E isso foi o papel da CIPA de 43 a 78, e mais do que isso, a gestão de recursos humanos das empresas, com base nessa dura realidade, chamou para si isso aí de uma forma 100% legalista. O que quer dizer com isso? Que, nesse período, as CIPAs foram chamadas CIPA de gaveta. Existia, nesse período, em quase todas as empresas, um livro que não existia informática, né? Nem existia isso era feito tudo no manuscrito, e existia um chamado livro preto lá, de registro de atas de CIPA, que uma vez por mês o chefe do RH reunia esses trabalhadores que eram componentes da CIPA, pedia para que eles assinassem lá uma ata, quase que em todos os casos, com pouquíssimas sessões, assinar uma ata que nossa reunião que não existia, preparava esse livro com essas atas, deixava na gaveta do RH, mostrar para o fiscal do trabalho quando o fiscal chegava para fiscalizar, ou outro órgão de governo que eventualmente fosse fiscalizar. Então, foi isso que aconteceu. E qual foi a consequência disso? A consequência é que o Brasil teve uma crescida gigantesca da acidentalidade, chegando a ser ser rotulado como um dos pior países do mundo em acidentes de doença do trabalho, chegando nos anos 70 a 18% de acidentalidade, ou seja, de cada 100 trabalhadores, 18 sofria acidente de trabalho. E aí o que aconteceu? Para quem é novo, talvez não saiba do porquê que o governo implementou essas normas, e hoje o Brasil é um dos países do mundo que tem mais normatizado em segurança e saúde do trabalho, mas também um dos países do mundo que menos cumpre a legislação prevencionista. O governo, naquela ocasião, estava em crise financeira, e essa crise era vinculada ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. O governo dependia das decisões e da fiança desse FMI, e o Brasil foi condicionado a tomar providências, porque a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, fez denúncias frequentes que o Brasil não respeitava as relações de trabalho, que era uma fábrica de acidente e de mortalidade, e o FMI
posicionou o Brasil apresentando um plano de governo para reverter a situação, condicionado, inclusive, a questão financeira. Então, na verdade, não nasceu por amor essa iniciativa, não, nasceu pela dor, né? Então, tem muito claro isso para a gente, né? O governo teve que tomar uma medida emergencial, foi quando, em 72, criou-se a legislação que deu origem a esse modelo de SESB que nós temos hoje, técnico, engenheiro, médico, profissional de enfermagem, nasceu na ocasião com nome diferente, né? E nesse mesmo programa emergencial de governo foi estabelecida uma meta que acho que em 5 ou 7 anos tem que formar por outros de 15 ou 20 mil profissionais especializados nessa área, para ser os primeiros protagonistas da gestão de segurança do trabalho, do ponto de vista técnico, né? Porque naquele momento já estava provado que a CIPA, no formato que ela sempre teve, ela não atendeu a demanda, ela não foi suficiente para poder reverter isso. Então foi ele que criou esse quadro, e de lá ele foi evoluindo, foi melhorando o quadro e a grade, a extensão da capacitação, da especialização dos profissionais. E em 78 veio as 28 ONRs. Pena que não foi possível, mas hoje nós estaríamos aqui nesse quadro com um dos que escreveu as 28 ONRs, mas por questões de ordem pessoal intransferível, ele acabou não podendo participar. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui o nosso historiador que conhece bem essa história. E, de lá para cá, nós temos trabalhado tendo como referência mínima das mínimas, que é as 28 normas, que é original, depois foram sendo criados outros. Hoje nós estamos com 37 normas regulamentadoras, mais as leis municipais, mais as leis estaduais e mais as convenções internacionais, ou seja, nós temos uma quantidade muito grande de normas para ser aplicado no ambiente de trabalho. Então, onde que entra aí a evolução do técnico de segurança, que é nosso objeto principal hoje do dia do técnico de segurança. Convém lembrar que o técnico de segurança do trabalho não nasceu com as NR nem em 72, na verdade, o técnico de segurança do trabalho ele surgiu aqui no Brasil nos anos 50, e também surgiu no Brasil, não porque foi vontade brasileira, e sim foi vontade de multinacionais que copiou, trouxe, dos Estados Unidos, a experiência das companhias seguradoras, porque as companhias seguradoras, desde os anos 30, 40, já tinham o chamado inspetor de seguro que, em tese, fazia meio um pouco o papel que hoje faz o nosso SAT aqui no Brasil, Seguro Acidente de Trabalho, a Previdência Social deveria fazer nesse sentido, né? Esses inspetores já tínhamos um papel de destaque nos Estados Unidos, na Europa, especialmente na Alemanha, né? E as administrações em dificuldade já nos anos 50, especialmente a indústria automobilística, usou parte dessa experiência internacional e começou, então, já a contratar os primeiros profissionais para fazer, que é o safety man hoje do resto do mundo, né? O safety man, o homem da segurança. Não importa se é engenheiro, se é médico, até alguém que além de ser um trabalhador, ele tem habilidade para fazer gestão e ações de prevenção. E um dos casos mais marcante, mais emblemático na nossa área, do técnico de segurança, é do nosso querido Álvaro Zóquio. O Álvaro Zóquio, para quem não conhece, não teve a oportunidade de conhecer, ele faleceu agora, acho que em 2014, né? Mas ele começou na indústria automobilística em 1956. E ele, por exemplo, em 55, quando foi inaugurado, acho que a fábrica de motores da Ford, ele que foi ele que recepcionou o Juscelino Kubitschek, quando o presidente da República fez a visita de inauguração dessa fábrica, e isso foi manchete de jornal na ocasião. E naquela ocasião ele já estava lá na indústria automobilística como um inspetor de segurança. E o Álvaro Zóquio se aperfeiçoou, foi para os Estados Unidos, e tornou-se, para mim, o maior paradigma da história da profissão de técnico de segurança.
Por que eu entendo dessa forma? Porque ele não só trabalhou mais de 50 anos como técnico de segurança, como também desenvolveu muitas metodologias. Tudo que ele fez, ele procurou socializar naquele momento da vida ativa dele. Foi muito bem reconhecido, chegou a ser foi o profissional de segurança mais bem pago do Brasil até os anos 80, e eu me espelhei muito no Álvaro Zocco. Então, o Álvaro Zocco, ele começou em 56, como inspetor de segurança, foi professor. Quando entrou a lei, ele já virou supervisor de segurança, o inspetor de segurança com nós, depois supervisor de segurança, depois técnico de segurança. Assim foi a evolução da profissão do técnico de segurança. De lá para cá, nós podemos dividir os técnicos de segurança em três gerações. Geração dos pioneiros, que é os maluco beleza, que nós fazemos parte, aí eu estou vendo que o Adir está assistindo, é um dos, né? E o Zé Roberto entrou também, ele é um dos. Esses maluco beleza que fomos nós começamos exatamente do nada. Ou seja, imagina você não existia um livro, uma cartilha, um texto, imaginar Google, TI, informática, até máquina para datilografar, para a gente era um presente caído do céu, até máquina para datilografar. E fazemos segurança do trabalho, como ainda, infelizmente, faz hoje muitas CIPAs, os mapas de risco feitos com papel, com lápis e borracha no papel sulfite, quando existia papel sulfite, né? E assim começamos a fazer segurança do trabalho no Brasil, e isso produziu, de 72 a 88, olha, guarde bem esse raciocínio, de 72 a 88, nós fizemos um trabalho tão extraordinário, nós jogamos a CIPA lá para cima. A prova disso, que a CIPA criou-se um status tão grande em 88, a CIPA nossa virou Constituição Federal. A nossa CIPA é a única Constituição Federal do mundo que tem CIPA, é a nossa, sabiam disso? Mas ninguém lembra que essa mesma CIPA que ganhou esse status grandioso na Constituição de 88, em 72 ela era uma CIPA morta, era tido como um fantasma dentro das empresas. E nós, técnicos de segurança, nós nunca tivemos, não que nós tenha de propósito, nós tínhamos tanto o que fazer que nós não fizemos a promoção disso, nós não soubemos a bater lata, nós fomos os patos da história, quer dizer, botamos o ovo e não soubemos fazer o que a galinha faz, né? E a CIPA virou a Constituição. Ou seja, com todo esse histórico aí, evolutivo, da implementação desse SESP pioneiro, com todas as dificuldades, nós fizemos com que o índice de acidente começasse a se despencar. Nós temos os primeiros pioneiros, de 88 até os anos 2000, aí já tem uma nova geração, que é a geração que já começou a era da informática, a era das NRs mais ampliadas, já alguns movimentos sindicais, algumas entidades sindicais já começaram a se interessar um pouco mais por essa questão. Nós já começamos a deixar de ser vigilante na visão social, já passamos a ser visto como técnico de segurança. Foi uma geração intermediária que eu entendo que já começou a haver um destaque do papel do técnico de segurança, especialmente técnico de segurança e demais profissionais, nesse período, mas graças ao quê? Graças a um trabalho que vem lá dos anos 70 até nesse momento dos 80 e 90. E dos anos 90 ao ano de hoje a geração moderna, tecnológica, que com todo respeito a todos, que eu também faço parte, porque até hoje nunca fiquei um dia sem trabalhar, meus 48 anos de estar, tudo que eu faço de crítica, ler isso com autocrítica. Nós passamos a fazer parte de uma geração que não teve o mesmo grau de dificuldade que nós tivemos lá atrás,
E essa própria geração, ela passou a ser ter uma autocrítica destrutiva. Por quê? Porque nós conseguimos reduzir, dos anos 72 até os anos 90, 18% da acidentalidade para 2%. Olha, veja bem, 18% para 2%. Só que nos anos 90 para cá, isso estabilizou, ou seja, a curva de acidentalidade, ela sobe e desce, sobe e desce, sobe. Ela não evoluiu de 90 para cá com a mesma velocidade que evoluiu de 70 a 90. Então, isso fez com que os próprios colegas de profissão passassem a fazer discurso de que a nossa segurança do trabalho é a pior do mundo. E mal sabe ele que ele está dando um tiro no dedão. Por quê? Porque o lado usuário, que compra e paga as contas, como que ele enxerga? Pô, se eu pago um CESB, eu pago um técnico de segurança, eu tenho esse sistema, e esse sistema não produz resultado, então o sistema não serve. O sistema não serve. É meu raciocínio, é a lógica que eu vejo essa questão. Então, agora, por que não evoluiu a redução do patamar que a gente pode ver, não porque não existe índice aceitável em acidentalidade, mas o Japão é 0,5%. Olha que o Japão não é uma boa referência em segurança do trabalho. Por quê? Porque a gente sabe que um ponto número 1 das questões de segurança do trabalho no Brasil é a falta da cultura da prevenção. Cultura da prevenção. E a cultura da prevenção não está só associada a ANR. A cultura da prevenção nasce do banco da pré-escola. Fundamental, nível médio, graduação e até doutorado. Ou seja, a cultura da prevenção, ela só pode ser sustentada se for fazer parte da cultura de uma sociedade. Então, francamente, eu conheço até hoje que só 2 países no mundo as pessoas têm a cultura da prevenção por osmose, que já herdou das suas gerações antecessoras o comportamento seguro, o comportamento preventivo. Né? E aí, ao invés dessa geração buscar ferramentas adequadas, evoluir essa cultura da prevenção, busca-se o caminho mais fácil, que é de procurar culpado de tudo isso. E, no fim, acaba a gente chegando nesse ponto de a gente fazer, atirar e o tiro vir para o nosso próprio dedão. Essa é a minha leitura. Então, minha gente, o que a gente percebe hoje é que esse modelo que nós temos, ele precisa sofrer mudança. Assim, nós não somos contra mudança. Muito pelo contrário, tem que mudar. Mas mudar para melhorar, não desqualificando o passado. Quando você rasga uma NR9, olha, eu ajudei a construir o PGR, a NR1, as últimas NRs, aí eu faço parte do tripartismo, ajudei a construir. E eu sinto assim que existe uma predominância das pessoas de querer rasgar aquelas iniciativas pioneiras, como se aquilo não tivesse servido para nada, e querendo inventar algo novo. Aí é que eu acho que é o grande risco de nós, técnicos de segurança, de entrar nesse embalo. Porque não se mata, não se cura uma doença matando o doente. Não se cura uma doença matando o doente. Tá certo? Esse princípio é uma lógica universal. Então, nós temos, na verdade, saber, ter a humildade de ver o que deu certo e o que não deu certo, não tão certo assim. Aquilo que deu certo, a gente tem que ter a humildade de valorizar, e o que não deu certo, nós temos que ter a coragem de abraçar e assumir os processos de mudança. Então, nesse sentido, nós não somos contra a modernização, não somos contra a tecnologia, nem devemos ser. Temos que, sim, nos aperfeiçoar, temos que aprofundar a tecnologia. Nós temos que ter paridade com as relações de trabalho. Paridade, quer dizer isso, que enquanto a gente estiver achando que nós somos um mundo à parte em relação às relações de trabalho, nós vamos ser um mundo à parte, como quase sempre fomos. A partir de quando você entenda que o resultado só vai acontecer a partir da cultura da prevenção, a partir da ação integrada, com todos os atores que envolvem as relações de trabalho, emprego, serviço e tudo mais.
e a gente entender que, da mesma forma que eles fazem parte do meu objetivo, eu também faço parte do objetivo deles, aí a gente já começa a enxergar, talvez, uma visão moderna, o futurista, o que se espera realmente de um bom profissional técnico de segurança do trabalho. E, nesse sentido, eu acho que nós, como sociedade prevencionista, aí eu me remeto aí os engenheiros, os médicos, profissionais de enfermagem, especialmente o técnico de segurança, que nós somos de maior número, nós somos 80% desse universo, nós temos que nos encorajar a abraçar uma missão que até hoje poucos abraçaram, de a gente cuidar dos nossos destinos. Nós sermos os protagonistas daquilo que nós fazemos. Não esperar que os outros façam por nós. Não esperar que caia do céu, se hoje o Ctrl-V, Ctrl-C seja a regra do jogo. Certo? A partir de quando eu fizer essa leitura e ver que isso é verdadeiro, certamente nós vamos começar a enxergar o que eu chamei lá atrás de revolução positiva, ou seja, uma nova fase, uma nova maneira de enxergar, onde a gente enxerga isso aí como algo, não meu, mas da sociedade, algo de interesse. Numa live que eu fiz a semana, me perguntaram o que eu acho da segurança e saúde do trabalho daqui a 5 anos. Eu entendi a pergunta para mim ficou muito clara. O que eu achava que ia acontecer de benefício para o profissional de segurança daqui a 5 anos. Mas, a minha resposta foi outra. Minha resposta foi o seguinte: olha, eu enxergo daqui a 5 anos a segurança e saúde do trabalho vai estar muito melhor do que hoje. A qualidade de vida no trabalho vai estar muito melhor do que hoje. Não porque eu, técnico de segurança, vou ser o responsável por isso, mas sim porque a sociedade está cada dia mais crítica, cada dia mais exigente, cada vez mais ela sabe o que é da vida e cada vez mais ela sabe o quanto é importante a qualidade de vida. E olha, gente, segurança do trabalho não é qualidade de vida? Olha só o que tem nas nossas mãos e que a gente muitas vezes não conseguimos enxergar. Nós somos o princípio e o fim da qualidade de vida. A partir de quando você enxergar isso, sem querer isso desvirtuar função, eu consigo já começar a integrar com a vontade e o interesse da sociedade consumidora do nosso trabalho, que são os trabalhadores e as empresas e até o governo. Então, nesse sentido que eu toquei a minha missão até hoje, muitas vezes até muito omisso por expressar o que eu sentia, por, de repente, não encontrar fora consegue usar do top da tecnologia. Então, é nesse sentido que eu passo a minha mensagem e passo, então, a bola para o Fábio, nosso historiador da segurança e saúde do trabalho. Obrigado pelo historiador, Armando. Na realidade, a história da segurança no Brasil, complementando só o que o Armando falou, ela data realmente do início do século XX, onde nós tivemos as primeiras legislações, tivemos a greve que ele também colocou, mas o nosso divisor de águas foi um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando o Getúlio resolveu consolidar a legislação trabalhista e criou também o capítulo 5, título 2 da CLT, que é a parte de segurança e medicina do trabalho que existe até hoje. A CIPA, que o Armando comentou, ela nasceu da CEPA, que era a Comissão Elétrica de Prevenção de Acidentes, que existia aqui no Brasil, da Companhia Elétrica, da Light, e ela serviu de base para as nossas CIPAs, que foi criada em 1943. A CIPA, ela era uma comissão baseada mais ou menos na ideia do que existia de comitês de segurança nos Estados Unidos, um pouco diferenciado, porque havia participação do empregador e do empregado. Não tinha uma estabilidade, não tinha essas coisas, mas ela funcionava como
um organismo para controlar os riscos nos ambientes de trabalho. Era tudo muito rudimentar, lógico. Em 1950, na década de 50, o Brasil começou a sofrer a industrialização. E com isso, deixamos de sair um pouco da área rural, da área agrícola, e entramos para a era industrial. E no meio da década de 50, nós já começamos a ter o advento da indústria automobilística, que foi o grande precursor da industrialização brasileira. Nós começamos a industrialização com a tecelagem, como aconteceu na Inglaterra, né, Revolução Industrial, mas o que manteve realmente a gente aqui foi a indústria automobilística. Nessa época, como o Armando estava colocando, algumas empresas já trouxeram a cultura do inspetor de segurança, do safety man, e aí começaram a surgir os primeiros profissionais de segurança, entre eles, como ele bem colocou, Álvaro Zog, que é o nosso referencial de técnico de segurança, né? Além do Álvaro, também existiram outros profissionais que atuaram bravamente nessa área, na parte de engenharia. Então, eles começaram a dar os primeiros passos de prevenção aqui no Brasil. A década de 60 foi uma década de metamorfose, porque no final dos anos 50, início dos anos 60, a industrialização automobilística exigiu a construção de estradas, porque o Brasil se tornava um país rodoviário, e com isso, já no jogo do JK, né, do Vicente Kubitschek, a construção de Brasília, com isso começou a haver uma integração maior das questões de saúde e segurança. Então, a própria legislação exigia a criação dos institutos de petição, que eram o IAPI, IAPTEC e outros institutos, que cuidavam da parte de acidentário, de atendimento aos acidentes de trabalho e também das aposentadorias. No início dos anos 60, no meados de 60, em 64, nós tivemos a tomada do poder pela área militar, e com isso houve uma reformulação desses institutos de pensão. Muitos deles não tinham condição de manter o que prometiam. Então, o nosso seguro era privatizado. Então, quando o acidentado precisava do seguro, não tinha como bancar, não tinha como afastar o trabalhador, não tinha como atender o trabalhador. E aí foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social. Isso já na década, nos anos 67. Nesse período também, o governo militar criou a Fundacentro, a Fundação Nacional de Segurança e Medicina do Trabalho, que hoje é a Fundação Jorge Prata Vieira de Segurança e Medicina do Trabalho, que veio a ser presidida na época pelos militares também. Mas ela era uma fundação voltada ao estudo dos riscos no ambiente de trabalho. Então, as ações contaminantes, os agentes contaminantes, e iniciou um trabalho bastante intenso nessa área, junto com aqueles profissionais que ainda exerciam uma função livre. No início,
Em 67, então, com o advento da Previdência Social, houve uma eliminação, houve o extermínio dos institutos de pensão, né? Dos institutos de pensão, e o governo assumiu toda essa parte, e o plano era muito bom, era inclusive o atendimento hospitalar era muito bom, você ser atendido e ser operado, por exemplo, pela Previdência era até chique, né? Era legal, porque era tecnologia de ponta. No início da década de 70, a Previdência, para poder trabalhar melhor, ela começou a fazer convênios com as clínicas para atendimento de acidente de trabalho. E aí começaram as primeiras falcatruas da história, né? Você passava pela porta de uma clínica, o pessoal perguntava se você trabalhava, se você tinha carteira assinada, pediam para você levar a carteira lá, eles carimbavam o acidente de trabalho, para você receber como acidentado, então se dava um percentual para a clínica e ficava correto. Essa coisa foi descoberta e começou a dar confusão. Na mesma época, existia também a questão das indenizações por mutilação, mortes e mutilações dos acidentes de trabalho. Então, nessa época, a pessoa que sofria uma mutilação, ela era totalmente indenizada. Então, existia uma tabela onde cada parte do corpo tinha um valor financeiro, um valor econômico. E isso foi uma coisa assustadora, porque começou a haver automutilação. Muitos trabalhadores se automutilavam para se livrar de dívidas, se livrar de jogos, para comprar casa. E isso fez com que a legislação mudasse e essa indenização passasse a ser um percentual mensal compulsório pelo tempo restante de vida. No início dos anos 70, quando o ministro era o saudoso Arnaldo Prieto, ele não era militar, mas ele tinha um envolvimento bastante grande com os militares. Ele tinha uma visão muito grande de humanidade. Ele se reuniu com um médico gaúcho também, que era Roberto Rafael Weber. Eles não se conheciam, acabaram se conhecendo nessa questão, para poder fazer com que o então Serviço de Higiene, Serviço de Higiene e Saúde e Trabalho, SMHT, Serviço de Higiene e Trabalho, se desenvolvesse com o intuito de combater a acidentalidade. É lógico que a OIT estava, como a Armando falou, pressionando bastante a gente ainda. O Brasil, para que ele combatesse a acidentalidade, e aí a gente ganhou a pecha, né, de sermos o campeão mundial de acidente, que na realidade até hoje não se prova isso, mas nossa acidentalidade era muito grande. E aí, então, se criou a figura dos profissionais de segurança. Ora, de 72 até 75, nós começamos, então, a ter a formação dos profissionais. Em 75, os engenheiros, os médicos também, e aí os inspetores e depois os supervisores de segurança. Nesse período, de 75 a 80, houve toda uma acomodação do que estava acontecendo. Havia já, em cima das normas existentes, uma necessidade de reuni-las e que elas pudessem ser mais bem direcionadas.
Em 1977, houve uma alteração profunda no capítulo 5, título 2 da CLT, com a advento da Lei 6.514, que tinha 200 itens. E esses itens precisariam ser regulamentados posteriormente. Então, essa regulamentação se deu através de uma jogada muito interessante pelo Ministério do Trabalho, que era a criação de normas regulamentadoras. Elas passaram a regulamentar uma lei do Congresso sem precisar ser aprovada pelo Congresso. Então, as normas regulamentadoras entraram para regulamentar os artigos da Lei 6.514 sem precisar da anuência do Congresso. Foi dada essa condição pelo Congresso, pelo governo. E aí se criaram as 28 normas regulamentadoras. E oficialmente o SESMIT foi criado nesse momento também, que foi uma outra coisa bastante forte, bastante interessante. Temos também visto que nesse período houve bastante incremento da prevenção no país, mas principalmente onde o país era industrializado, que era o sul e o sudeste. O norte e o nordeste sempre tiveram um atraso bastante grande, um hiato bastante grande no sentido de desenvolvimento, mesmo porque a industrialização demorou muito mais para chegar lá. Quando nós iniciamos a década de 80, as alterações nas legislações, nas normas regulamentadoras, já aconteciam com uma certa frequência, a adequação delas. E foi quando começou-se a pensar que havia uma necessidade de melhorar o nível dos profissionais de segurança. A 7.410 veio atender esses anseios. Os engenheiros técnicos e médicos do trabalho, os engenheiros e supervisores médicos do trabalho, eles não tinham registro de categoria. Eles eram registrados pelo Ministério do Trabalho. E a partir dessa legislação, ela regulamentou que os engenheiros fossem registrados no conselho próprio da categoria e os médicos no conselho próprio da categoria. Os técnicos, como não tinham estrutura de conselho, nem de sindicato na época, eles continuaram com o registro dentro do Ministério do Trabalho. Esse registro se manteve durante muito tempo, e até a extinção do registro, a extinção da NR 27 recentemente. E os técnicos não formaram conselhos, não fecharam conselhos, nem conselho até hoje. A preocupação, então, se deu na formação do profissional, porque, como o Armando comentou, de 72 até 85, nós tínhamos uma formação emergencial de profissionais. Então, muitos, como nós, foram formados por um caráter de emergência na profissão. E esses cursos eram cursos muito rápidos. Eu me lembro que os últimos de supervisor de segurança, eu acho que não chegavam a 2.000 horas de curso. Não me recordo com detalhes. E aí começou-se a trabalhar a questão do currículo de formação de engenheiro e do currículo de formação de técnico de segurança. Suspendeu-se a formação emergencial até que esses currículos fossem aprovados, até que fossem aprovados e aceitos pelo MEC. E os cursos passaram de técnico de segurança, passaram a ser nível de 2º grau.
e o de Engenharia de Segurança, extensão universitária. Em 90, então, várias escolas passaram a formar técnicos de segurança do trabalho, com o currículo similar ao que nós temos hoje. Essa mudança foi uma mudança extremamente importante, porque nós estamos saindo de um período muito negro na questão da prevenção, onde houve uma paralisação das ações. E nós sempre tivemos uma pecha muito grande, que era de seguro-acidente de trabalho, por ser estatizado. E as empresas não conseguiam ver a vantagem que era terem o trabalho da área de segurança como um aliado. E nós também não conseguimos ser bem vistos pelos trabalhadores que achavam que nós éramos peregos, né? Puxa-saco do patrão. Estávamos lá para entregar, prejudicá-los, entregá-los ao patrão quando eles estavam cometendo erro. E nós éramos fiscais, policialescos, que ficávamos atrás deles para ver se eles estavam usando ou não os equipamentos de proteção. Toda essa celeuma aconteceu na década de 80, e principalmente na segunda metade. E no início dos anos 90, as coisas começaram a mudar. Uma coisa que não estava relacionada diretamente com a área de segurança. Era com o advento da qualidade. Foi quando começou a se falar em qualidade total, loss control. Então, o controle de danos e a qualidade. Começaram os programas de gestão da qualidade e alguns profissionais observaram que, se mudasse a palavra qualidade pela palavra segurança, os programas de qualidade se aplicavam exatamente da mesma forma para a parte de segurança. Então, começou a formação do profissional a ser diferenciado, porque ele já começou a ter uma ideia de sistema de gestão também. Nesse ínterim, o governo se estruturou um pouco melhor nas questões de saúde e segurança. Então, nós tínhamos dentro do Ministério do Trabalho uma secretaria, que era a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. Nós tínhamos status de secretaria. E com uma força e um poder maior junto ao Ministro do Trabalho. E isso se manteve até o segundo governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. No segundo governo do Fernando Henrique, ele fez uma alteração ministerial para reduzir o número de ministérios. Ele passou reduzir o número de secretarias no Ministério. Ele passou a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho do status de secretaria para o status de departamento. Ainda no segundo governo dele, o diretor do departamento tinha um status de secretário, mas já não era de fato. Depois disso, nós perdemos esse status e perdemos também a força financeira da secretaria. Isso dificultou um pouco mais, mas o último secretário de Segurança oficial que nós tivemos, que foi o Dr. Joé Randá, ele conseguiu criar um mecanismo de revisão das normas regulamentadoras através da CTPP. Ele criou a CTPP através de portaria. E a CTPP existe até hoje, e a mudança das normas existe até hoje. Esses pontos da história são importantes para que a gente possa entender a dificuldade que era a gente desenvolver um trabalho mais centrado.
nós começamos a perceber também que, em meados dos anos 80, início dos anos 90, começou a haver uma maior aceitação por parte dos dirigentes sindicais das questões de saúde e segurança do trabalho. Então, temas de prevenção de acidentes entravam nas negociações coletivas de trabalho. E o que era aprovado, e até hoje é assim, em convenção coletiva, tem força de lei. Se ela exige mais do que a lei, ela tem força de lei. Só que, no começo, as propostas dos sindicatos sobre segurança e saúde do trabalho eram moeda de troca para se fechar as convenções coletivas. Então, elas existiam lá para que houvesse, no momento que se abrisse mão em detrimento de uma outra coisa que interessasse mais a categoria, como, por exemplo, os aumentos salariais. Mesmo assim, a entidade sindical passou a participar com mais força. E em 90, já em meados de 90, os grandes sindicatos criaram seus departamentos de segurança e saúde do trabalho, passando a atuar de forma mais contundente nas questões da prevenção. E com o advento da criação do CTPP, as representações sindicais de trabalhadores e patronal passaram a sentar sob a batuta do Ministério do Trabalho em mesa para negociar alterações e criações de normas regulamentadoras. Isso foi um avanço tal que fez com que nós tivéssemos uma melhora significativa no encaminhamento das ações de prevenção de acidentes do país. Ocorre que nós sempre estivemos muito presos às questões legais para implantarmos a prevenção de acidentes nas empresas. Quando os profissionais começaram a entender que segurança era um ganho para as empresas, tanto do ponto de vista humano como do ponto de vista financeiro, e a repassar isso para os empresários, nós começamos a trilhar um novo caminho. Com o advento dos programas de meio ambiente, de gestão de meio ambiente, a área de segurança passou a ter um aliado bastante forte para poder falar sobre estruturação do sistema de gestão. E aí nós percebemos também a estrutura de sistemas de gestão que eram aplicadas fora do país. Então, eram gestões de saúde e segurança do trabalho. E muitas empresas começaram a ter interesse em certificar-se nesse sentido. E esse interesse não veio por amor. Foi porque o mercado internacional não admitia consumir um produto sujo de sangue dos acidentes. Então, as empresas eram obrigadas, para exportar, conseguir provar que elas tinham um bom retorno, né, do controle de acidentes, né, e da melhoria das condições do meio ambiente de trabalho. Com esse ponto, a questão da prevenção passou a ter uma importância maior e se desligar um pouco do caráter legalista. Mas o caráter legalista sempre foi muito forte. Por quê? Porque como a própria criação dos profissionais de segurança
foi imposta por lei, as empresas não tinham muito interesse em fazer segurança, a não ser pela obrigação, com medo de autuações, ou mesmo de embargos de interdições. Essa conscientização ainda está em processo de desenvolvimento. Nós não temos ainda um dinamismo tal que as pessoas, tanto na esfera governamental como na esfera de trabalhadores e empresários, tenham uma consciência plena de que a prevenção é uma coisa importante. E isso bate naquele ponto que a gente sempre discutiu, que o Armando comentou agora, que eu já tinha falado na abertura, que é o problema de cultura. Nós não temos educação de prevenção de acidentes. O Brasil ainda é um país muito novo e muito mal educado em todos os sentidos. Nós não sabemos trabalhar com os nossos lixos, nós não sabemos trabalhar com o nosso meio ambiente, nós não sabemos trabalhar com os nossos trabalhadores, evitando acidentes. Isso é uma coisa assim, bastante difícil, isso é uma coisa bastante dura. Por quê? Porque nós estamos ainda patinando em cima do que é realmente importante. Hoje, quando a gente vê a evolução que houve dentro da nossa área, que foi realmente significativa, a gente fica muito contente. Por quê? Porque os profissionais de segurança estão evoluindo. Nós estamos vendo, inclusive em função da própria pandemia, os webinars, as lives que estão sendo feitas, os cursos EAD, o desenvolvimento de capacitação desses profissionais é algo fantástico. E isso está indo para dentro das empresas. Por quê? As empresas com uma nova geração de administradores estão vendo a importância de se implantar a prevenção dos acidentes, de se eliminar a acidentalidade, e que isso é um ganho bastante grande. E existe isso, todo um movimento mundial. E o Brasil está nesse meio. O Brasil está conseguindo isso. Está dentro desse contexto. E é nesse contexto que a gente está aqui tentando ajudar no desenvolvimento, no crescimento do profissional técnico de segurança. A ANATES, ela veio para esse sentido. E é nessa ideia que nós estamos insistindo para que os técnicos de segurança venham participar da associação. Venham conhecer mais a nossa história, venham participar mais desse momento. A nossa história foi feita por vários pontos e vários heróis, que eu não nomeei aqui, em função até de respeito, para não esquecer vários nomes, né? Mas a abertura dos nossos caminhos sempre foram feitos com muito sacrifício. Quando o Armando comentou que eu fui editor da revista CIPA durante muito tempo, né, algumas décadas, era um trabalho fantástico para a gente fazer. Por quê? Porque a gente estava quebrando paradigmas. A CIPA existiu, a CIPA veio com o intuito de levar informação para o profissional de segurança e reunir essa categoria. Então, a própria revista CIPA faz parte da história, na figura do José Roberto Sivieri, que é um empreendedor bastante fantástico, uma pessoa que viveu o futuro ainda no passado, e o desenvolvimento, o crescimento e a realização de feiras, a realização de eventos
Para vocês terem uma ideia, no início dos anos 2000, eu participei, o Armando também participou, da campanha nacional para a prevenção de acidentes feita pela Confederação Nacional da Indústria. Nós fizemos uma campanha em 97, 98, 99 e 2000, que mobilizou o país inteiro. Nós falamos com profissionais de segurança, nós falamos com a sociedade e falamos com os empresários em cada um dos estados brasileiros, em cada uma das capitais. Foi um divisor de águas. Por quê? Porque a Confederação Nacional da Indústria estava chamando a si a responsabilidade na educação dos profissionais, na educação dos seus pares, dos empresários, das federações das indústrias. E isso tudo faz parte da história. Quer dizer, nós temos, nesses anos, coisas que foram fantásticas que aconteceram. Da mesma forma que hoje nós temos a norminha, que hoje nós temos a revista Proteção, que hoje nós temos a feira do José Maria, no Mato Grosso, tudo isso tem um início, tem uma base. Que se não tivesse a sustentação desse nosso passado, teria simplesmente morrido, né? Simplesmente passado. E nós temos a certeza de que a base é sólida. Porque se não fosse, ela teria morrido já há bastante tempo. Nós tivemos grandes perdas técnicas na área, mas os grandes profissionais que fizeram parte do Ministério do Trabalho e foram heróicos na defesa da saúde e segurança do trabalhador, mantiveram a estrutura firme e viva. E, através disso, nós temos aí a regulamentação de um monte de coisa. Nós temos regulamentação de equipamentos de proteção individual, com certificados de aprovação, que é uma coisa que não existe em muitos países do mundo. Nós temos uma associação nacional de fabricantes de equipamentos para discutir a melhoria dos equipamentos e a evolução disso, e a eliminação dos maus industriais que fazem equipamentos ruins. Então nós temos uma série de coisas de se orgulhar que aconteceu no decorrer dessa história, desse mundo, dessa vida. E esse, eu acho que é um pouco do recado que nós queremos dar. Isso tudo vai fazer parte de um trabalho que a Anateste já começou, que é o de escrever um livro, contar uma história, que é a história da prevenção de acidentes no Brasil. Nós vamos fazer isso. Essa é uma das nossas formas de poder melhorar os ambientes de trabalho, ou melhorar a prevenção de acidentes. É fazer com que a história seja mantida. Tá? E esse trabalho vai ser feito por todos nós, da diretoria da Anateste, e todos aqueles que quiserem vir conosco, porque nós vamos buscar essa história e trazer essa história de muitos profissionais que já não estão conosco, mas cuja memória está gravada por nós, um trabalho que foi feito no passado. É isso aí, Armando. Está contigo a bola. Obrigado, Fábio. Muito precisa a sua apresentação da história da segurança do trabalho. Tenho certeza que esse conhecimento da evolução do nosso setor ele vai agregar muito para as próximas gerações. Lembrando que esse nosso seminário está sendo gravado, certo, Edson? Também ele é o nosso polivalente, além de tesoureiro, diretor, é o nosso suporte da plataforma de TI, esse evento. É assim que a gente faz, como sempre fizemos, fazendo o melhor possível com os recursos que nós dispomos, e a boa vontade e o desprendimento de cada um, e esse desejo de contribuir.
Agradeço ao Fábio pela exposição, agradeço ao Zé Maria pela presença e somar com a gente nessa empreitada. Eu peço que o Edson permaneça no painel comigo, e nós vamos entrar agora no próximo bloco. E agradeço mais uma vez o Fábio e o Zé Maria pela participação. Faço a vocês. Edson, nós fizemos hoje